Olá, Lucas, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai começar a falar sobre uma parte da física que alguns autores chamam de dinâmica impulsiva. A gente vai fazer considerações em relação a duas grandezas físicas que são novas. A gente vai falar primeiro sobre o impulso, para depois falar sobre a quantidade de movimento e a conservação da quantidade de movimento, certo? Então funciona mais ou menos assim, ó. A gente tinha visto há um tempo atrás, vocês viram em videoaulas anteriores talvez, que para um corpo entrar em movimento é necessário que uma força seja aplicada sobre ele, né? Como já disse em outras oportunidades, nada sai andando fantasmagoricamente por aí sem que uma força seja aplicada sobre o corpo. Só que toda força que é aplicada sobre o corpo é aplicada sobre ele durante um certo intervalo de tempo. Ela permanece aplicada sobre ele durante um certo tempo. Então, se você vai mover o sofá de lugar da sua casa, vai aplicar ou empurrar ele, essa força que você vai exercer sobre esse sofá vai permanecer aplicada sobre ele durante o tempo que a sua mão ficar em contato com ele, convenhamos. Então, a grandeza física chamada de impulso está relacionada justamente a essa ideia de tempo de aplicação de uma determinada força em um corpo. Se o corpo está inicialmente parado e a força aplicada for suficientemente intensa para tirá-lo do estado de repouso, convenhamos, quanto mais tempo essa força permanecer aplicada, maior será o aumento de velocidade por parte desse corpo. Então, trazendo essa ideia de que o impulso está relacionado com o tempo de aplicação de uma determinada força em um corpo, o impulso ele pode ser escrito matematicamente dessa forma aqui, ó. Força multiplicada pelo tempo. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar para expressar essa grandeza física, e a gente já vai começar aqui identificando as unidades de medida para se expressar essa grandeza física. Então, se a gente analisar individualmente, a força é expressa oficialmente em Newton e o tempo expresso em segundo. Newton segundo, portanto, é uma unidade plausível para se expressar essa grandeza física. Além do Newton segundo, existe também o quilograma metros por segundo, que vai ficar um pouco mais claro mais para frente porque ele está aparecendo aqui como uma possível unidade de medida para impulso. Tá? O Newton segundo, repito, representa a unidade SI para se expressar essa grandeza física. Só que assim, ó, esta fórmula é uma equação que pode ser utilizada para se calcular o impulso, mas não em qualquer circunstância. Ela só pode ser utilizada quando a força aplicada sobre o corpo for constante. Essa fórmula ela só vale para força constante. Aí quando a força não for constante, a gente vai ver daqui a pouco como é que a gente se vira. Porque inicialmente eu preciso fazer uma série de considerações com vocês, a partir de agora, em relação a essa grandeza física. E a primeira destas observações é a seguinte: o impulso deriva de força, que é uma grandeza física vetorial. E toda grandeza física vetorial é representada por uma letra com uma flecha em cima. Então o impulso, por depender de força, que é uma grandeza vetorial, ela também é merecedora dessa flechinha. Então a flecha em cima da letra I é só para indicar que o impulso é uma grandeza física vetorial. Não tem a flechinha em cima do tempo, porque o tempo é uma grandeza física escalar. Tá? Então a primeira observação é justamente isso. O impulso é uma grandeza física vetorial. Ou seja, além de ter módulo, também tem direção e também tem sentido, ou seja, aponta para um determinado local. Muito bem. A segunda observação é a seguinte: para onde que a força aponta, para onde que o impulso vai apontar? Se o impulso tem direção e sentido, ele aponta para algum lugar. E o lugar para onde ele aponta depende muito dessa informação aqui, ó. O tempo é um escalar que assume sempre valores positivos. Então a gente tem um vetor, que é o resultado de um escalar positivo, um vetor, que é o impulso, né, que é o resultado do produto de um vetor para um escalar, que é positivo. Isso tudo é para dizer que a direção
e o sentido do impulso são os mesmos da força. Ou seja, para onde a força estiver apontando, para lá o impulso também estará apontando. Simples assim. A terceira observação digna de registro aqui é a seguinte. Tem algumas grandezas físicas que têm sentido em assumirem valores negativos, como velocidade, existe velocidade negativa, existe aceleração negativa. Agora, convenhamos, massa negativa não, né? Tempo negativo não. O impulso é uma dessas grandezas que pode assumir valores negativos. E há um significado para isso. Então funciona mais ou menos assim, ó. Se o impulso resultar em um valor positivo, isso significa que a velocidade do objeto vai estar aumentando. Então a gente vai registrar assim, ó, a velocidade aumenta. Agora, se o impulso assumir um valor negativo, significa justamente o contrário. A velocidade diminui. Tudo bem? Então há uma interpretação física para o resultado do impulso ser positivo ou ser negativo. Muito bem, vamos adiante. Porque agora eu havia prometido antes eu havia prometido que a gente ia ver como é que a gente resolve situações em que a força ela não é constante, porque aquela forma só pode ser utilizada quando a força é constante. Quando a força não é constante, como é que a gente se vira nessas circunstâncias? Então a gente vai intitular isso aqui como impulso de força variável. Então, se a força varia, o problema tem que indicar de que maneira essa força vai estar variando. E geralmente esse informe vai ser feito através de um gráfico da força em função do tempo de aplicação. Eu vou utilizar o mesmo exemplo que eu havia utilizado quando a gente estudou trabalho mecânico, tá? Imagina que você vai mover o sofá lá dentro do lugar da sua casa, vai reordenar os móveis lá na sala. Aí, num primeiro momento, você é tomada por uma injeção de ânimo, começa a empurrar o sofá com uma força cada vez maior. Aí, no meio do caminho, vai ficando meio cansado e a força vai diminuindo. Então, veja, ora a força aumenta, depois a força diminui à medida que o tempo passa. Então, quando a gente tem um gráfico da força em função do tempo, o impulso ele é calculado como sendo numericamente igual à área delimitada pelo gráfico. Área do quê? Área da figura geométrica. Que figura geométrica? Essa aqui, ó. Essa figura geométrica, cuja área corresponde ao valor do impulso. Só que esse tipo de gráfico, esse procedimento só pode ser utilizado quando a gente tiver um gráfico da força em função do tempo. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Então, só vale para diagrama da força em função do tempo. Isso aqui era para ser um T de tempo, tá? Muito bem. Então, tem que tomar muito cuidado para não confundir os gráficos, porque em um outro momento eu tinha falado um pouco a respeito disso, e há dois gráficos aqui que, numa rápida passada de olhos, se enxergaria eles como sendo os mesmos, né? Só que na verdade não são. Então eu quero que vocês fiquem atentos quanto a esses dois gráficos. Vocês conseguem enxergar a diferença entre esses dois diagramas? Não é um triângulo, tá? Um triângulo é mais alto, ele é mais fino. Não, é o diagrama. Consegue identificar? Aqui nesse gráfico à esquerda, a gente tem um gráfico da força em função do deslocamento. E aqui um gráfico da força em função do tempo. São coisas distintas. Tá? E o que isso tem assim, de implicação? Porque quando a gente tem um gráfico desse tipo aqui, ó, da força em função da distância, a área é igual ao trabalho realizado pela força. E como a gente viu aqui, no gráfico da força em função do tempo, a área é igual ao impulso. Então tem que tomar cuidado
com os eixos deste diagrama, a gráfico da força em função do deslocamento revela trabalho realizado, e gráfico da força em função do tempo de aplicação dela revela impulso. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Tudo bem? Muito bem. A gente vai prosseguir para falar agora um pouco a respeito de uma grandeza física conhecida como quantidade de movimento. Essa grandeza física, a quantidade de movimento, também costuma ser chamada de momento linear. A quantidade de movimento costuma ser representada pela letra Q e o momento linear costuma ser representado pela letra P. Tá? Então, são dois nomes distintos que são usados para se referir à mesma grandeza física. A quantidade de movimento nada mais é do que uma grandeza que mede o quanto de movimento um objeto carrega à medida que ele se desloca com uma certa velocidade. Só há sentido em falar sobre quantidade de movimento para objetos que se deslocam com uma certa velocidade. Matematicamente, a quantidade de movimento, representada pela letra Q, momento linear, representado pela letra P, podem ser calculados pelo produto da massa pela velocidade. Então, é dessa forma que a gente define matematicamente essa grandeza física, a quantidade de movimento ou momento linear. Aqui, as unidades de medida que podem ser utilizadas para se expressar essa grandeza física são bem fáceis de serem identificadas, né? Porque se você imaginar a massa ela é expressa em quilograma vezes metro por segundo e a velocidade, a massa em quilograma e a velocidade em metros por segundo. Mas também o Newton segundo pode ser entendido como sendo uma unidade possível, sendo que essa aqui que eu acabo de destacar é a unidade oficial. Então, entendendo a quantidade de movimento como sendo uma grandeza que está associada ao quanto de movimento um objeto carrega à medida que ele se desloca, a gente vai fazer aqui algumas observações mais ou menos no mesmo estilo do que aquilo que a gente havia feito lá para o impulso. Então, primeiro, para início de conversa, a quantidade de movimento é o produto da massa, que é uma grandeza escalar, pela velocidade, que é uma grandeza vetorial. Então, como a quantidade de movimento deriva de velocidade, que é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também é. Então, a gente vai colocar assim, que o momento linear, né, a quantidade de movimento, é uma grandeza física vetorial. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Sempre aponta para algum lugar. E aí a questão é a seguinte, para onde é que a quantidade de movimento ela vai apontar? Isso depende da massa. Porque a quantidade de movimento é um vetor que é o resultado do produto de um escalar por esse outro vetor aqui. E massa é um escalar que só assume valores positivos. Isso tudo é para dizer que a direção e o sentido da quantidade de movimento, são os mesmos da velocidade. Em outras palavras, para onde a velocidade estiver apontando, a quantidade de movimento também estará. Então, vamos fazer um exercício de raciocínio que é o seguinte. Imagine que uma bola de futebol foi chutada a partir do solo com uma certa velocidade, a inicial aqui representada por V0, e essa bola de futebol vai descrever uma típica trajetória parabólica que a gente já conhece, né? E se eu perguntasse qual é a direção e sentido da quantidade de movimento dessa bola no ponto mais alto da trajetória? Aqui para responder essa pergunta você precisaria saber de duas coisas. Primeiramente, para onde que aponta a velocidade dessa bola no ponto mais alto da trajetória e lembrar que a quantidade de movimento aponta para onde a velocidade estiver apontando. Num lançamento oblíquo,
no ponto mais alto da trajetória, essa bola só tem componente horizontal da velocidade. Assim, no ponto mais alto, para todos os corpos, tá? A velocidade aponta nessa direção e sentido. Então, como a velocidade aponta desta forma, a quantidade de movimento também vai apontar dessa maneira, nessa direção e sentido. Tudo bem? Bom, por que a gente... Você pode até se perguntar por que a gente estava falando sobre impulso e de repente a gente começou a falar sobre quantidade de movimento. Porque aqui nós temos em mãos duas formas de se calcular o impulso. Uma quando tem gráfico e outra quando não tem. Há uma terceira maneira de se calcular o impulso que não é nenhuma dessas duas coisas e que está associada à quantidade de movimento, que é o que a gente vai ver exatamente agora. Essa terceira forma de se calcular impulso é aquilo que nós conhecemos como teorema do impulso. Então, funciona às vezes assim: impulso. A primeira equação que a gente já visto para calcular impulso é essa aqui, ó, da força multiplicada pelo tempo. Então, a proposta é a gente relacionar essa equação com a quantidade de movimento para a gente chegar numa terceira maneira de se calcular o impulso. Nós vimos que a força, há um tempo atrás, vocês viram, é o produto da massa pela aceleração. Então, onde tem F de força resultante, eu vou colocar M vezes A, e aí vou multiplicar aqui pelo intervalo de tempo. Vocês viram também que a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial, tudo isso dividido pelo tempo. Então, onde tem A de aceleração, eu vou colocar V menos VO, tudo isso dividido pelo tempo, aí eu vou multiplicar pelo tempo aqui. Agora eu vou dar uma rasteada aqui, ó, vou rastear fora esses dois T, e aí eu vou aplicar uma propriedade poderosíssima da matemática chamada de chuveirinho. O termo que está fora dos parênteses multiplica cada um dos termos que estão dentro, que vai resultar em M vezes V menos M vezes VO. Agora pensa comigo, a gente não tinha visto que massa vezes velocidade é a quantidade de movimento? Então, massa vezes velocidade final é a quantidade de movimento final. Massa vezes velocidade inicial é a quantidade de movimento inicial. Sempre na física, coisa final menos a coisa inicial é a variação da coisa. Em outras palavras, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Essa é a terceira maneira de se calcular o impulso. Essa foi a primeira que nós tínhamos visto. E depois a gente tem também o método gráfico, né? Então, como é que eu vou saber quando que eu uso essa ou aquela outra ferramenta para calcular o impulso? Essa ferramenta do impulso cerebral eu só uso quando tiver esse tipo de gráfico, claro. Essa ferramenta aqui você usa quando você tiver informação a respeito da força. E essa aqui quando você tiver informação a respeito da velocidade. Já que a variação da quantidade de movimento, né, é a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Tudo certo, meus caros? Mais uma vez eu agradeço pela atenção de vocês. Até a próxima videoaula.